Deus abençoe, irmãos. Vamos colocar de pé. Nós temos uma escritura que novamente conhecida. Eu acho que é melhor nós passarmos por estas coisas conhecidas, que vai dar mais segurança para cada um de nós. Mateus 24, do verso 36 em diante. Eu quero ler com vocês e temos mais uma boa meditação dentro da mensagem do profeta. E avisar os irmãos que é totalmente diferente daquilo que nós conversamos na roça. Entendeu? Eu estava pegando uma linha e terça-feira de manhã me veio, a coisa foi totalmente contrária, não era o que eu pensava. Eu não falei nem sábado nem domingo o que era, mas não era o que eu pensava, e o que eu pensava eu expressei particularmente. Então eu tive que sair corrigindo as coisas aí que eu expressei particularmente com os irmãos. E nós vamos ver agora, dentro destas mensagens, que vamos ler Cristo, mistério de Deus revelado, o sinal, primeiro selo, era de Pérgamo, e provando sua palavra. Acho que vai dar um esclarecimento um pouco hoje. Amanhã a gente esclarece mais um pouco. Amém? Vamos deixar Deus fazer a obra daquela maneira que nós precisamos. Você vai sentir bem, você vai gostar, porque ninguém tem isso mesmo. E tem coisa que eu não posso falar, tem jeito de falar. Você sabe que nem tudo a gente pode falar. O irmão Brando deixou muita coisa sem falar, disse que não podia falar. E tem coisa que nós não podemos falar, porque tem que chegar a hora daquilo ali. Quando chegar a hora, você fica sabendo. Então aí não precisa ficar preocupado de uma coisa com outra. A única preocupação que a gente tem é viver a vida cristã e ficar aguardando, porque está acontecendo alguma coisa aqui. E quando eu digo aqui, é aqui mesmo, é aqui entre nós. Está acontecendo, e muitas vezes nós mesmos passamos por alto, por causa de sermos humanos. Nós passamos por alto. Devemos pedir a Deus para nos ajudar e nos iluminar. Vocês vão me acompanhar nesta leitura, Mateus 24, verso 36. Eu vou ler até o 44. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Capítulo 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Senhor Deus, nós precisamos do Senhor. Estas coisas não se fala por falar, não se prega para ocupar apenas horário, mas por uma segurança de que nós cremos da maneira que pregamos. Sabemos que é a verdade, e o mundo não pode conhecer isto, porque é assim, diz o Senhor. O mundo não pode receber, porque é assim, diz o Senhor.
Mas os eleitos também não podem ser enganados, porque assim diz o Senhor, que eles não serão enganados nesta hora final. Muito obrigado, Pai, porque nos momentos que nós sofremos as pressões, o Senhor vem e nos auxilia, fala conosco e nos ajuda. Eu creio que o Senhor nesta noite continuará falando nos corações e que possa ser eliminado de nós toda e qualquer dúvida, para que fiquemos unicamente com a sua palavra. E principalmente, a sua palavra é hoje. É a palavra que se chama hoje. É a salvação que se chama hoje. É nisto que nós queremos descansar. Por isso pedimos ao Senhor, fale conosco e encha-nos desta graça infinita para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 115. Final do parágrafo, o irmão Brand diz: ó, se a igreja unicamente conhecesse sua posição. Poderíamos parar um pouco e ver que a maioria de nós estamos fora da posição. Não reconhece e não conhece a posição. E por falta deste conhecimento da posição nossa no corpo de Cristo, é que nos sobrevém todas estas coisas. Falta de conhecer nossa posição. Assim será algum dia. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconhecer o que é. O povo nos dias de Cristo, eles não reconheceram nem a mensagem, nem o mensageiro. E assim nós podemos passar por todas as eras da igreja. Eles não têm condição de conhecer e reconhecer em seu dia a mensagem e o mensageiro. Mas esta igreja da última hora, que é a última era, ela tem que reconhecer. Ela tem que reconhecer o que ela é. Se você não reconhecer o que você é, você vai ficar apenas acabando consigo próprio, com uma autocondenação, e fraqueza é o que não falta para poder mostrar sua reprovação. Enquanto que você tem que olhar unicamente para o que Cristo fez por mim e por você, e reconhecer esta posição, não sairmos da posição. Quando se fala reconhecer o que é, logo reconhecer a posição que você deve tomar e viver. Se a pessoa não está na sua posição correta, ela não pode ver o que Deus está fazendo. Ela não pode. Ela só pode conhecer se ela estiver na posição certa. E aí alguém pergunta, mas que posição é essa? Assentado, deitado, em pé? Ela tem que estar na posição do dia. Reconhecer o que ela é no dia. O que a mensagem tem feito por ela exatamente em seu dia. Se ela não reconhecer, ela nunca vai chegar lá. Eu quero aqui passar a vocês o significado do nome Josué e Jesus, baseado na mensagem do profeta e no que Deus tem feito durante esse período de 2 milênios. Parágrafo 104 da mensagem O Sinal. O profeta diz: agora o nome Josué significa Jeová Salvador. O nome Jesus tem o mesmo significado. Ele é o Salvador. Amém? Vamos tomar o significado que nós temos. Não é de 10 anos nem de 30 anos. É um significado que nós temos desde quando fizeram a Bíblia. Desde quando a fizeram.
nós temos este significado. O significado, deixa eu acabar de confirmar para vocês o que o profeta não diz aqui, porque é o mesmo significado, porque Cristo foi conhecido exatamente pelos dois nomes, Yehoshua e Yeshua. Então de Yehoshua foi Josué e de Yeshua foi Jesus. Então simplesmente isso daí que as pessoas devem ter em mente. Por isso o significado é o mesmo, se dá o mesmo desse nome, por ter sido conhecido assim. E aí tem enciclopédias, tem muita coisa que mostra que foi assim. E eu prefiro então agora crer no que o profeta falou, certo? Ficar assim, do jeito que está aqui, que você vai, daqui a pouco você vai ver o porquê de tudo que está acontecendo. Então o nome Josué significa o quê? Jeová Salvador. E o nome Jesus tem o mesmo significado, o Salvador. Amém. Agora, olha, tira da sua mente todo o significado sujo que os outros têm colocado no nome que você crê que é o seu Salvador. Porque este é o mesmo personagem. Você sabe que é o mesmo personagem. Morreu na cruz, quem morreu na cruz foi ele mesmo. Quem te salvou foi ele mesmo, quem te curou. Eu lembrei de uma coisa. Aquele menino, que é um rapazinho já, que ele foi estudar para reverendo. E a mãe dele lutou a vida inteira para pagar o estudo dele. Ele nem sabia o quanto aquilo havia custado. E a mãe sustentando para que ele se formasse. E um dia ele formou, se tornou um reverendo e veio visitar a velha mãe. Quando ele encontrou com a mãe, ele viu que a mãe estava totalmente diferente. A mãe, ele formou um pregador desses nominal aí, pregador que não glorifica, que não faz nada, morto. É aquele que já morre no ninho, sabe? Tem uns que já devia ter matado no ninho, né? Então tem pregador que já nasce morto. Quando ele nasce através de teologia, ele nasce morto. Nasce morto, não tem jeito, não tem conserto mais, porque nasce morto. Então, aquele foi um. Ele nasceu desse jeito, em teologia. E a mãe ficou doente naquele período que ele estava estudando. A mãe ficou doente. E uma irmã passou na casa dela e diz: a senhora quer que o meu pastor venha fazer uma oração para a senhora? Nós cremos que existe um curador. E aquele povo era de uma igreja ali mais dos fundos, recanteada aquela igreja, simples. E a mãe então aceitou que viesse fazer oração. Aí o pregador abriu em São Marcos 16, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. E a mulher ficou curada. Marcos 16. E aquilo ela guardou. O pregador leu Marcos 16. Mais tarde, talvez anos depois, chega o filho dela com Marcos 16 também. Uma concepção totalmente adulterada. Ele chegou, porque ele aprendeu no seminário, aprende através da letra a adulterar aquela letra. Então ele aprendeu lá no seminário e chegou em casa muito satisfeito por poder ver a velha mamãe. Mas a mamãe estava atuando como o povinho daquela igreja ali embaixo. E ele viu que aquilo era meio ridículo para ele, porque ele era um reverendo agora e não aceitava aquele tipo de glorificação. E ele começou a conversar com a mãe e a mãe glorificar a Deus. Ele achou aquilo meio esquisito. E a mãe passou a explicar para ele o que aconteceu, filho. Enquanto você estava estudando, eu trabalhando aqui, me adoeci, e uma irmã veio e pediu se eu queria que o pastor viesse orar por mim, e eu então aceitei. O pastor veio aqui e leu para mim Marcos 16. Acho que quando falou Marcos 16, que ele entrou lá no coração dele, assim, rasgou. Leu Marcos 16, meu filho. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. E ele fez a oração. Glória a Deus, meu filho. Daquela hora em diante eu fui curado. Glória a Deus, aleluia. O filho diz: mamãe, a senhora está comportando muito errado. Isso é ridículo. Porque nós aprendemos lá no seminário, mãe,
que Marcos 16 é uma escritura apócrifa. Ela não tem valor algum. Ela diz: glória a Deus, meu filho, glória a Deus. Ele pensou que ele estava acabando com a mãe, querendo passar a mãe a crer no Senhor reverendo. E a mãe continuou glorificando a Deus. O que é que está acontecendo com a senhora, mamãe? Diz: meu filho, sabe o que desceu agora? É que se ele me curou com uma escritura, Marcos 16, que você diz que ela não é inspirada, eu estou pensando assim, o que ele pode fazer por mim com as inspiradas? Aquelas que são inspiradas, eu penso, o que ele pode fazer por mim? Porque com aquela que não é inspirada, ele me curou. Com o nome que eles dizem que não, ele nos salvou, nos curou, nos abençoou e fez o que fez. Você pensa bem então com o novo nome. Aí agora eu vou pular para o outro lado. Você pensa bem com o novo nome, o que é que ele pode fazer por cada um de nós. Agora tem que ter uma mulherzinha para escutar a Josué. Tem que ter. Mas não tinha uma santa para escutar a Josué. Deus arrumou uma prostituta, porque não tinha uma santa que queria escutá-lo, que queria atender o general. Ele tinha uma mensagem, ele era um mensageiro, tinha uma mensagem, mas tinha um sinal naquela mensagem, e tinha que ser aplicado aquele sinal. E aquela prostituta Raabe creu. O que é que vocês me dão como segurança que quando o general passar por aqui, ele não vai derrubar minha casa, não vai me matar juntamente com todo esse povo de Jericó? E só tem uma coisa que nós podemos te dar, é uma fita vermelha. Só isso que nós podemos te dar. Ele só reconhece isso. Só reconhece isso. Ele não reconhece sabedoria, ele não reconhece mais nada. Ele não reconhece muito tempo que você foi de igreja. Ele só reconhece uma coisa, o nosso mensageiro: essa fita vermelha. Eles já carregaram uma fita vermelha. Ele só reconhece. Põe essa fita vermelha na sua janela, porque a hora que o nosso general passar por aqui, ele vê aquele sinal, ele manda tirar você e todos que estiverem dentro da sua casa, porque ele é fiel. Ele é fiel, porque ele carrega o nome. Ele carrega o nome de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Se não tiver uma mulher dessa hoje, que é uma igreja dessa hoje, para receber o Josué, através da mensagem e o sinal, pregado pelo Josué do século 20, Deus mandou um Josué para nós, com uma mensagem, e ele diz: é o sinal, aplique o sinal, porque ele não reconhecerá outra coisa senão o sinal. Eu vou deixar para o final agora o sinal. Vamos passar por outras mensagens. Está sendo fácil, né? Até nós chegarmos lá. Agora, esse é o mistério. Tem um mistério. O mistério dos 7 selos. O mistério dos 7 trovões. Primeiro selo, parágrafo 97. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando começar a tocar a trombeta, o mistério, entre aspas, os 7 selos e todos os mistérios de Deus será consumado, como ele anunciou a seus servos, os profetas. Apocalipse 10, de 1 a 7. Todos os mistérios são revelados. Nos dias da voz do 7º anjo, todos os mistérios são revelados, inclusive o mistério dos 7 trovões. Todos os mistérios são revelados. Esse é o mistério deste anjo. Vê você? Este é o mistério deste anjo. É tão singelo que todo mundo passa por cima e não o vê.
Este é o maior segredo do dia. É o segredo do anjo. É tão simples que passam por cima e não vê. Oh, como isso é bom. Não sei, tem muita gente que eu posso pregar que eles não continuam vendo ainda, hein? Eu quero que vocês percebam isso. As pregações são feitas do jeito que o profeta fez, e assim mesmo o povo escuta. E se você depois falar alguma coisa para eles, dizer, o quê? E foi aquilo que foi pregado e que eles glorificou a Deus. Mas eles glorificaram sem entender. E se falar para eles, vai chegar a hora deste mistério ser conhecido, porque ele foi revelado. E ele vai ser conhecido claramente pelos eleitos de Deus. Vai ser conhecido, porque foi revelado. Vê aqui, olha bem. Mas será perfeitamente vindicado todo aquele que o quiser ver, o verá. Verá o mistério deste anjo, a simplicidade, a singeleza. Agora vamos ver isso em detalhes. Note bem, como amo esse estudo. Os demais eram reformadores e eram grandes homens de Deus e viram a necessidade de seu próprio dia e trouxeram uma reforma. Mas em Apocalipse lemos acerca do sétimo anjo, que sua mensagem é para revelar, não para reformar. É para revelar os segredos. Aí a pergunta é, o que é isso, irmão Branco? Vamos perguntar assim, o que é isso? Revelar os segredos. O que é esse sétimo anjo? É a palavra no homem. É a palavra no homem. Mas que palavra é essa? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Ele não é um reformador, você vê? Ele é um revelador, não é um reformador. Deixa eu ver mais alguma coisa que nós temos aqui, que o profeta esclarece o que é o sétimo anjo. Parágrafo 92 do primeiro selo. Agora notem bem, este mensageiro da última era da igreja não é um reformador, mas um profeta. Não é um reformador. Mostre-me onde um profeta deu início a uma era da igreja. Não é um reformador, mas um profeta. Os outros foram reformadores, não profetas. Se houvessem sido profetas, a palavra de Deus vem ao profeta. Porém, eles continuaram no batismo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo e todas as demais coisas, porque foram reformadores e não profetas. Sem dúvida, eram grandes homens de Deus que reconheceram a necessidade do dia em que viveram, e Deus os ungiu e os enviou para desfazer essas coisas erradas. Mas a plenitude da palavra, Deus não chegou a eles. Guarde bem aqui, preste atenção, senão você vai passar por alto exatamente isto. Novamente ele dizendo isto, olha, Deus os ungiu, os enviou para desfazer essas coisas erradas, mas a plenitude da palavra de Deus não chegou a eles, não chegou aos reformadores, a plenitude, pois não foram profetas, mas reformadores. E a palavra de Deus não vem a reformadores, vem ao profeta. Mas nos últimos dias terá que ser um profeta para unir todos os mistérios de Deus, porque os mistérios unicamente são conhecidos pelos profetas. Então essa classe de pessoa tem que vir. Amém? Essa classe de pessoa tem que vir. Ele está falando dele mesmo. É só você entender. Não pode ser um reformador. Tem que ser um profeta, alguém dotado e posto ali
para captar a palavra. Mas nos últimos dias, nesta última era, o mensageiro não vem para começar uma reforma, mas vem para tomar os mistérios sobre os quais os reformadores não tiveram luz e apresentar às pessoas a solução de cada mistério. Amém. E aí ele diz aqui, devemos ler isto outra vez, pois me soa tão bem que me agrada ler. Eu vi outro anjo forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Apocalipse 10. Agora nós vimos a mesma coisa, a qual é Cristo, e sabemos que Cristo sempre é o mensageiro à igreja. Estão entendendo? Agora nós vimos a mesma coisa, a qual é Cristo, que é Apocalipse 10:1. É Cristo. E sabemos que Cristo sempre é o mensageiro à igreja. Ele é chamado coluna de fogo, anjo do pacto, e assim por diante. Aí ele tinha um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando um leão ruge. E quando clamou, 7 trovões falaram suas vozes. E quando 7 trovões falaram suas vozes, eu ia escrever. Isso quer dizer que João entendeu, João escutou aquilo. Ele ia escrever. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as coisas que os 7 trovões têm falado, e não escrevas. Não escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou pelo que vive para sempre, que tem criado o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não será mais. Cuidado, não deixe escapar o que segue. Mas nos dias da voz do 7º anjo, este é o último anjo, um anjo terreno. O outro anjo desce do céu, Apocalipse 10:1. Então sabemos que este não foi ele, porque ele veio do céu. Mas aqui está falando da voz do 7º anjo, e qualquer um sabe que anjo é mensageiro. Este é o mensageiro, a era da igreja. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando começar a tocar a trombeta, o mistério, aí chegamos lá, os 7 selos, todos os mistérios seriam revelados exatamente na voz do 7º anjo. Amém? Olha, agora vamos passar para provando sua palavra. Vamos deixar a era de Pérgamo aqui, vamos para provando a sua palavra. Não existe pecado maior, guarde isto, não existe pecado maior do que rejeitar aquilo que Deus está fazendo no seu dia, que é a mensagem prometida. Você vai ver que é uma promessa que o próprio Jesus Cristo disse que aconteceria nesses dias, nos dias do Filho do Homem. Eu tenho dito, nós temos participado de alguma coisa desses dias, até no natural. Comiam, bebiam. Por mais que há dificuldade, ainda o povo está reunindo e cada um compra alguma coisa, estão comendo e bebendo. Está comendo tudo junto, bebendo. Os dias de Noé está cumprindo, e nós mesmos estamos, porque se estivesse passando fome, nós passando fome, então seria diferente. Mas estamos comendo e bebendo igual o povo mesmo desse dia. Nós estamos usufruindo de algo natural que eles estão usufruindo também, e é o tempo que eles até, eu não sei como é que chama aquilo, eles lutam para o que come mais, primeiro que o outro, come mais depressa, e come sem pôr a mão. É a era dos glutões. Eles metem a boca lá no prato assim, parecendo cachorro. É a era que nós estamos vivendo, dias de Noé.
Isso daí aponta para dias de Noé. Mas o muito comer, o muito beber, também está apontando. E comer e beber, como nós comemos e bebemos bastante, comemos e bebemos tanto que estamos criando barriga aí, ó. Só tem homem barrigudo. Né? Ele está comendo e bebendo muito. Talvez tenha um mais magro que diz, ó, graças a Deus, eu não estou no meio desse daí. Porque eles já é ruim de engorda mesmo. Vocês sabem como é que eles são, né? É aqueles que é ruim de engorda. Então, eles não engordam. Come igual os outros mesmo, e até mais, mas não engorda. Tem isso daí também. Mas presta atenção, irmãos, isso daqui é muito fino, isso daqui para nós, bom demais. Provando a sua palavra, parágrafo 221, eu quero falar com vocês agora, repetir coisas aqui para vocês, com mais um pouquinho de luz. 3 nomes de filho. Filho do homem todo mundo conhece, filho do homem. Como filho do homem ele era o profeta. Filho de Deus era o Espírito, o sacerdote. E aí ele é sacerdote, é o intercessor, filho de Deus. Como filho de Davi, ele é rei. No milênio, ele estará reinando como filho de Davi. E aí você nota que o profeta diz aqui no parágrafo 221, que há um entre-meio, quer dizer, entre filho de Deus e filho de Davi, no meio, no entre-meio. Aí ele mostra São Lucas 17:30, certo? Aí ele mostra o cumprimento de São Lucas 17:30, de Malaquias 4, no entre-meio. Como que o povo, tem uns que acompanha a mensagem, tem uns que acompanham, mas tem uns que vão ficando para trás, é tão difícil. Tem aquelas classes que um aprende, outro não aprende. Um chega lá e é aprovado, o outro teve o mesmo professor, as mesmas lições, chega no final do ano ele é reprovado. E teve tudo igual. A pregação é assim, ela é dada igual para todo mundo está na igreja, como Israel estava lá no arraial, todo mundo, contudo, nem todos conseguiam guardar a palavra do jeito que era correto, nem todos, mas todos estavam ali no arraial de Israel. Guarde isso daqui agora. Dentro deste período, nós temos o ministério de São Lucas 17:30. Irmãos, nós já temos aprendido com a própria mensagem aqui do profeta, que é tão importante isso para nós, o ministério deste dia. Escute aqui, deixa eu ler. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas, e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou. Foi quando o irmão Branham desenhou as 7 eras da igreja, baseado como lua, e com um pouco de luz. Ele começou, tinha muita luz, depois foi escurecendo até a era das trevas, depois começou a ter mais um pouquinho de luz, Lutero, Wesley, um pouquinho de luz, e quando chegou na nossa era, vamos dizer nossa era, a era de Laodiceia, quando chega em Laodiceia, porque nós estamos do lado de fora de Laodiceia, vocês entendem isso? Estamos do lado de fora de Laodiceia. Quem está em Laodiceia são os pentecostais, a noiva não está em Laodiceia, porque quem foi o mensageiro a Laodiceia, não estava em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Sempre foi Cristo o mensageiro das eras da igreja. Sempre foi Cristo. Eis que estou à porta e bato. Quem era? Cristo. Estava onde? Do lado de fora. Através de quem? Do mensageiro. Onde o mensageiro estava? Do lado de fora da era. Para poder chamar o povo fora de Laodiceia para chegar no lugar principal, onde nós lemos aí na era de Pérgamo, o profeta dizendo que o Espírito Santo disse para ele, naquela mensagem, a era de Pérgamo 50, a noiva chegará à pedra de coroa, certo? A noiva chegará à pedra de coroa, só ela vai chegar à pedra de coroa, os demais vão ficar em Laodiceia, mas a noiva vai chegar na pedra de coroa, porque o mensageiro revelador da palavra de Deus, dos mistérios, ele não está em Laodiceia. É bom a gente guardar isso, porque a maioria das vezes a gente pensa, irmão Branham ficou dentro de Laodiceia.
Se ele está dentro de Laodiceia, não pode tirar ninguém de lá. Cristo está do lado de fora batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Na era de Laodiceia. O próprio mensageiro de Laodiceia está do lado de fora batendo para tirar eles. Tirar os eleitos. Esses somos nós que saímos de Laodiceia. Não estamos mais em Laodiceia. Se você está em Laodiceia, você não entende os mistérios. Porque quem está em Laodiceia é exatamente os pentecostais. E quando o irmão Branham ia tentar explicar essas coisas para os pentecostais, o anjo falou para ele: não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, porque eles não entendem. Não entendem. Meu Deus do céu. Está chegando quase a hora de eu te falar mais alguma coisinha. Gosto muito disso daqui, que o profeta vem ensinando. Depois de 1900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu, em Lucas 17:30, que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer. É impossível. Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes: Filho do Homem, um profeta; o Filho de Deus, o Espírito; o Filho de Davi, para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como? O quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente para manifestar Malaquias 4. Isso tudo é conhecido de vocês. E neste dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo esse denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. Amém. Eu quero mais uma vez voltar ali para te dar uma noção de algo. Você sempre tem que crer que a mensagem profética nos restaurou tudo ao original. Deus não trata nem com os judeus mais. Ele tem nos retornado ao original, porque ele deixou uma Bíblia, durante todo esse período, ele deixou uma Bíblia que mostrou para o mundo o caminho. E é através desta Bíblia que ele julgará todo mundo. E que o nome que você crê, e que hoje eu tenho que bater mais nisso, porque eu esqueci a palavra que eu queria usar aqui nesta noite. Eles tomam esse nome, ridicularizam o mais que pode. É exatamente o nome que Deus tem trabalhado, expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos, e demônio não expulsa demônio. É tão claro, gente, é tão claro. Só que a gente precisa ter aquela base primordial de onde vem a tradução da nossa Bíblia e o que foi que eles fizeram. É por isso que diz que é Salvador. É tirado exatamente desse hebraico Yeshua, porque quer dizer salvação. Ele é o Salvador. Você crê exatamente nisso, e esta mensagem está te retornando a este original, que é o seu Salvador. Você nunca pode tirar isso da mente. Ele tem te retornado a este original, que é o seu Salvador. E você o conhece pela língua do dia, exatamente pelo português que você conhece hoje. Se for falar assim, mas Jesus, ele não nasceu em Portugal. É o nome português, Jesus. Nós usamos ele aqui. Contudo, é exatamente tirado esse nome, a inspiração, a unção, não vem de um santo da Igreja Católica. O que tem que sair da cabeça de cada um é isso. Não vem de uma imagem da Igreja Católica.
foi tirado exatamente, como diz a própria enciclopédia italiana que eles usam também, diz que o nome Jesus foi traduzido da palavra Yeshua. Por isso que deu Jesus. E Josué, que seria Joshua, foi tirado da palavra Yehoshua. E aí daria Josué. Mas para unir para a nossa hora que estamos vivendo, eu quero que você note uma coisa: não existe poder de transformação. Isso aqui é meio pesado, mas não existe poder de transformação hoje, além da mensagem do dia, onde Deus se expressa, onde Deus se encarna, onde Deus tem o seu nome. Não existe, porque Deus se apraza nisto, que você enxergue estas coisas, porque é tempo de quem é santo, santifique-se ainda mais, e quem é sujo, suja-se ainda mais. É tempo disso aqui. E o período que nós estamos vivendo já é um período do novo nome. É por isso que já está quase na hora desta igreja conhecê-lo por revelação total e ser raptada, porque outro não vai conhecer, porque é tão simples, diz o profeta, que passam por alto, não dá para crer. É tão simples. Eu nem sei como Deus vai fazer nós chegarmos lá e crer, mas uma coisa eu sei: eu creio na mensagem do anjo, eu creio na mensagem de William Branham, eu creio na mensagem do sétimo anjo, eu creio que Malaquias 4 foi manifestado no ministério de William Marion Branham. Eu creio. Agora, o que Deus vai fazer? Na hora, diz o profeta, na mera vinda do Senhor, Ele vai dar a conhecer tudo isso. Na mera vinda. Por isso, prepare você para o que está chegando, porque hoje nem o nome Jesus está transformando as pessoas. O povo hoje aceita Jesus numa denominação, isso não está transformando mais ninguém. Se eles não tiverem a mensagem do Elias, nem transformados eles são. Com o nome de Jesus e tudo, com o nome Yehoshua, e Jesus, e Yeshua, e o que eles quiserem, não são transformados, não mudam de vida, não há mudança. O povo está cego, eles não percebem isto. Eles não percebem que a mensagem, a única mensagem que transforma é quando Deus se manifesta naquele dia. Aquela mensagem é que está mudando a vida do povo. Então eu não posso falar muito, porque eu sou suspeito em falar sobre isso daí agora. Mas se Deus está trabalhando através daquela mensagem do seu profeta, que para esta era a Bíblia diz que é o Filho do Homem, é a mensagem do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem. O mundo não vê isso daí não. Quem vai ver é só a noiva que vai poder enxergar isso. O mundo não vai enxergar isso. O mundo religioso não vai enxergar, porque assim como nos dias de Cristo, o nome que eles recebiam e que eram criticados era exatamente este, Cristo. Foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, e ali eles eram criticados por causa deste nome. Hoje ninguém é criticado. Ninguém é criticado hoje. Por quê? Porque aquele mesmo Cristo já veio em carne. Aquele mesmo Cristo, ele prometeu aqui, ó, Mateus, foi ele quem citou isso daqui, e Mateus escreveu. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vinda do Filho do Homem, vocês têm que aprender que vinda do Filho do Homem não se dá no céu. Vinda do Filho do Homem se dá na terra. Vocês pegam os versículos bíblicos e vai ver para você ver que vinda do Filho do Homem sempre é um profeta. Cristo foi Filho do Homem porque ele era o profeta Deus. Aí ele tinha que manifestar outra vez. Ele tinha que manifestar, ele não podia ficar somente naquela manifestação. Ele prometeu, assim como foi nos dias de Noé, seria na vinda do Filho do Homem. Nesse tempo, Deus teria que vir em carne novamente para a sua igreja. É para a igreja de Deus. Isso daqui não é para as denominações e nem para o povo hebreu. Isso daqui é para a igreja de Deus, que vai ser raptada. É que conhece a vinda do Elias, não deixa nada
nada te cegar para isso. Abra seus olhos agora. Não deixa nada te cegar para isso. A vinda do Elias é exatamente aqui na Bíblia a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem era Cristo vindo num profeta outra vez. Não é no céu não. Vamos provando isso aqui pela Bíblia que você tem que ver. Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Hoje tudo é comer, beber, casar e não dá certo, casar outra vez não dá certo, casar outra vez e não dá certo, casar e dar em casamento. Está aqui, ó. É esses dias que nós estamos vivendo. Agora, se estamos vivendo nesses dias idênticos, cadê o profeta? Nós temos. O mundo não sabe, o mundo não tem. As denominações não têm. As denominações têm os dias de Noé e os dias de Ló. Mas nós temos a mensagem do profeta que tinha que vir nos dias de Noé e nos dias de Ló. Eles têm os dias só. Eles têm a manifestação natural. Nós temos a manifestação espiritual. Vocês têm que ver isso, ainda que nós usufruímos até do natural. Comer, beber, e tem uns que até casam e divorciam. Tem. Existem essas coisas aí também.